O nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Essas são para nós palavras da salvação. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma leitura do Evangelho, onde nós vimos o próprio Deus saudar a Virgem Maria, através do anjo. Nós não vamos encontrar nas Sagradas Escrituras o anjo vindo da parte de Deus para saudar alguém assim, ave cheia de graça, não, somente para com a Virgem Maria. E nós vimos no início desta narrativa que o anjo foi enviado da parte de Deus. Portanto, foi o próprio Deus que disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. A Virgem Maria é esta mulher cheia de graça. E vão dizer os santos que ela alcançou graça para todos nós. Vai dizer Santo Agostinho que o mundo era indigno de receber Deus diretamente. Portanto, a Virgem Maria foi digna de receber Deus para entregar para nós. Veja que profundo isso. Nós, sendo indignos de receber Deus diretamente, o recebemos através da Virgem Maria. Ave cheia de graça. Ave, se nós olharmos, é o contrário de Eva. Nossa Senhora é esta nova Eva, a nova mãe dos viventes. E São Luís ele vai dizer: o que Eva perdeu pela desobediência, reparou Nossa Senhora pela sua obediência. E mais profundamente ainda, o que Lúcifer perdeu por orgulho, Nossa Senhora ganhou por sua humildade. Se nós seguíssemos a narrativa do Evangelho, nós iríamos ver que Nossa Senhora, quando ela é avisada que ela será a mãe de Deus, ela vai declarar: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Veja a profundidade da humildade de Nossa Senhora. Porque Lúcifer era um anjo de luz, era um anjo belo, e só porque ele era um anjo belo, ele quis se fazer Deus, ele quis se rebelar contra Deus. E por isso São Miguel Arcanjo se levanta contra Lúcifer e fala: quem como Deus? Mas Lúcifer, só porque era um anjo bonito, não tinha nada, era um anjo. Ele quis ser Deus. Mas Nossa Senhora, ela tinha motivo para se orgulhar, porque ela não era só a criatura, mas ela foi aquela escolhida para ser a mãe de Deus. E Nossa Senhora, ela, ao receber a notícia que ela foi a mãe de Deus, ela não disse: eis aqui a mãe de Deus, eis aqui que eu sou a rainha, eu sou a mãe daquela que tudo pode. Não, ela simplesmente se coloca como escrava, como a escrava do Senhor, como aquela que quer servir a Deus, que quer fazer a vontade de Deus. Ela não se eleva, até quando ela é dita bendita por Santa Isabel, ela começa o seu Magnífica dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Pelo Espírito ela fala: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Mas nós vemos pelas Escrituras que Nossa Senhora se esconde por sua humildade. Ela não se exalta, apesar de ser grande, ela se coloca como pequena, como humilde. Ao contrário de nós, não? Muitas vezes, porque eu prego, porque eu estou na igreja, eu sou ministro da Eucaristia. Outro dia eu vi uma pessoa conversando só para: não, mas eu sou a maior autoridade nesse assunto, eu já publiquei 2 livros sobre isso. Muitas vezes nós nos exaltamos, e a Virgem Maria, a humilde escrava do Senhor. Outra virtude que nós devemos buscar imitar, claro, todas as virtudes, mas nós vemos aqui a sua humildade, de não querer se elevar, se colocar, ser mais do que ela é. E às vezes nós vemos tantas pessoas com orgulho, porque pregam não sei o que, né? Nossa Senhora teve o Verbo encarnado nela.
A única pessoa que teve o rei na barriga foi Nossa Senhora. Ela teve o rei dos reis na sua barriga. E no entanto, ela foi humilde. Se colocou como a sua escrava. Ao contrário de Lúcifer. Porque era um anjo belo, quis ser Deus. Por isso, nós não devemos querer ser Deus. Nós devemos querer fazer a vontade de Deus. E aqui, como falei das outras vezes, Nossa Senhora é essa escada pela qual nós vamos chegar até Deus. E por isso nós precisamos repetir com o anjo, repetir esta oração que foi o próprio Deus que nos ensinou através do anjo Gabriel. Ave cheia de graça, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Veja, nós somos pecadores, nós somos miseráveis, mas na Virgem Maria, nela está cheia de graça. Ela é bendita e ela é cheia de graça. Nela está a misericórdia de Cristo. Nela, ela está repleta para nós. E ela é cheia de graça, não para ela, ela não retém nada para ela, ela dá esta graça para nós. Por isso, quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, meus irmãos, nós nos entregamos inteiramente para Nossa Senhora, e Nossa Senhora nos apresenta purificados a Jesus, e ao mesmo tempo Nossa Senhora pega todas as graças dela, e na medida que quer, para a nossa santificação, enfim, ela nos dá. Por isso, não se preocupe com os teus pecados. Nós precisamos deste ato de fé de se entregar à Virgem Maria. Muitas pessoas falam, e eu tenho ouvido muito isso: eu não vou me consagrar a Nossa Senhora porque eu sou pecador. Não, meu irmão, é justamente por se reconhecer pecador que nós devemos nos consagrar à Virgem Maria. Por quê? Porque ela é a mãe de misericórdia e ela é cheia de graça. Ela não é cheia de graça para ela, ela é cheia de graça para comunicar estas graças para nós. Por isso nós devemos nos consagrar à Santíssima Virgem, buscar e fazer a nossa consagração e buscar viver a vontade de Deus, porque esta Virgem é cheia de graça, cheia de misericórdia. Por isso São Bernardo vai dizer que nunca se ouviu dizer que um devoto de Nossa Senhora tenha a ela recorrido e tenha sido por ela desamparado. Não tem. Talvez você encontre nos dias de hoje, né? Que a pessoa reza um Ave Maria agora e já quer que a montanha tenha sido removida em 5 minutos. Mas eu duvido que aqueles que perseverarem na oração do seu terço com Nossa Senhora, se não alcançará a graça. Santa Mônica passou 30 anos rezando pela conversão de Santo Agostinho. Demorou? Demorou. Mas não veio só um cristão. Veio um sacerdote, um bispo, um santo para a igreja. Quantos e quantos confiam à Virgem Maria a conversão dos seus filhos, dos seus maridos, das suas esposas, enfim. Na oração do texto, quantas mães vê o filho indo para a balada? Neste mundo de hoje, então, enquanto o filho está na balada, ela está com o joelho no chão, com o terço na mão. Sim ou não? Pode demorar, mas a graça da conversão chegará. Porque nós estamos dizendo, ave cheia de graça. E ela há de comunicar esta graça. Nós iremos ver os milagres pela intercessão da Virgem Maria. Com certeza muitos aqui já viram, já presenciaram, são testemunhas das graças que Nossa Senhora nos comunica. Por isso, não tenham medo de se consagrar à Virgem, não tenham medo de repetir este ave cheia de graça, de rezar a nossa Ave Maria, de se consagrar, de se consumir pelo reino da Virgem Maria, porque ela é cheia de graça e não importa o nosso pecado, ela há de nos conseguir a vitória sobre este pecado, porque ela é cheia de graça, ela é corredentora. Naquelas visões da beata Ana Catarina Emmerich, ela vê a paixão de Cristo. E naquele momento tem algo que ela vê na visão e que não foi narrado no Evangelho por São João. E na visão ela vai dizer que Nossa Senhora, quando ela estava aos pés da cruz,
ela disse para Jesus que queria morrer com ele. Nossa Senhora falou: me deixa morrer contigo. E Nossa Senhora permitiu que ela morresse com ele. Sabe qual foi a morte de Nossa Senhora? Ser a nossa mãe. Porque segundo essas visões, após Nossa Senhora pedir para morrer com Cristo, Jesus fala: mulher, eis aí o teu filho. Quando ela dizendo, né, me deixa morrer contigo. E aí aquela parte, né, que Jesus viu que estavam de pé sua mãe. Ela estava de pé. Ela entendeu, ela entendia o que estava acontecendo, que ali estava se consumindo a nossa salvação. Ela estava de pé. E Jesus fala: mulher, eis aí os teus filhos. Somos nós. E ela morreu ficando viva. E aqui nós vemos a humildade da Virgem, a obediência da Virgem Maria. Porque uma coisa é o arcanjo Gabriel aparecer para ela e falar: ave cheia de graça, você vai ser a mãe de Deus. Pô, que bacana. Outra coisa é o próprio Deus morrendo na cruz, falando: agora você será a mãe do Anderson, com aqueles pecados malditos que ele tem. Uma coisa ela é ser a mãe de Deus, outra coisa ela é ser a nossa mãe, pobres pecadores. Mas ela é a ave cheia de graça. Cheia de graça, o Senhor é contigo. Deus está com ela. Por isso, quando nós estamos com Nossa Senhora, nós estamos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E ali ela mesmo, assim como ela disse: eis aqui a escrava do Senhor. Na glória, ela disse: eis aqui a escrava do Senhor, aos pés da cruz. E ela tomou posse da maternidade nossa. E ela é a nossa mãe. E ela roga por nós dia e noite. Ela está incessantemente rezando, nos chamando para uma vida cristã, para uma vida coerente. Ela está nos conduzindo para o céu. Ela quer nos tirar deste caminho para o inferno. Ela vem hoje nos dizer: filho, filha, acorda. Só Jesus Cristo pode te fazer feliz. O mundo não te pode fazer feliz. Só em mim está toda a graça, toda a virtude. Em mim o caminho da felicidade. Porque em mim está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No mundo não encontrará paz. Jesus fala para Santa Faustina: o mundo não encontrará a paz enquanto não se voltar com confiança para a fonte da minha misericórdia. Você pode procurar o que for do mundo, em festas, em drogas, em perversidade, mas você não encontrará a paz. A paz nós só encontramos em Jesus Cristo. E é esse Jesus que Nossa Senhora quer nos dar hoje para nós, porque ela é cheia de graça. E qual é a graça maior que ela tem, que ela pode nos dar? É o próprio Jesus Cristo. Ela quer nos dar Jesus hoje, irmãos. Ela quer a filha dileta de Deus Pai, a mãe de Deus Filho, a esposa do Espírito. Nós vemos aqui na aparição um anjo vindo da parte do Pai anunciá-la. Ela se torna a mãe do Filho. E ela, como esposa do Espírito, aonde Nossa Senhora está, o Espírito também está. Ela entra na casa de Santa Isabel. Ela basta saudar Santa Isabel. Isabel e João Batista ficaram cheios do Espírito Santo. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai ser dito que todos estavam reunidos no mesmo lugar, junto com Nossa Senhora. E o Espírito Santo veio. Aonde está Nossa Senhora, há um derramamento do Espírito. Porque ela é cheia de graça. Nela está a plenitude do Espírito Santo. Nela está a plenitude do Pai e do Filho. Nossa Senhora é a sede da Santíssima Trindade. Por isso nós devemos ir até a ela, repetir o nosso Ave cheia de graça, repetir a nossa Ave Maria. Por isso, amados, hoje o convite que Deus quer nos fazer é para voltar para Ele, por este caminho, por esta porta que Ele mesmo nos deixou, que é o coração de Nossa Senhora. Nós precisamos voltar imediatamente para este caminho, buscar essa consagração e rezar todos os dias a Nossa Senhora. Meus irmãos, quando nós falamos no nosso terço, no nosso rosário, Ave cheia de graça, e nós rezamos o nosso terço, nós recebemos essa comunicação das graças de Nossa Senhora. Nós recebemos a plenitude do Espírito Santo na nossa vida.
Por isso é necessário. Nós precisamos voltar à devoção do texto e do rosário na nossa vida. Quem conseguir rezar um rosário, bendito seja Deus, mas pelo menos um terço. Nós precisamos. Nós precisamos voltar a falar ave cheia de graça. Nós precisamos, para que a graça de Deus volte a transbordar o mundo. E repito aquilo que eu falei em outra pregação, que Santa Teresinha diz, que enquanto houver pessoas rezando o rosário na terra, Deus não deixará de derramar a sua misericórdia. E Nossa Senhora, quando ela aparece em Fátima, ela pede: reza o texto todos os dias para alcançar o fim da guerra. Talvez as nossas famílias estejam em guerra. Talvez Ribeirão Preto esteja em guerra. Porque a guerra não é só o tiroteio e bombardeamento, é o próprio pecado, mas até mesmo a violência crescendo no mundo. Mas o que Nossa Senhora nos coloca para vencer a guerra? Rezai o texto todos os dias para alcançar o fim da guerra. Ah, meus irmãos, se nós soubéssemos o poder que tem uma Ave Maria. Ah, se nós soubéssemos o poder que tem um terço. Você precisa ser um homem e uma mulher de oração. E mais ainda, você precisa ser um homem e uma mulher que tem o teu terço na mão e que reza diariamente a Nossa Senhora. Você precisa contemplar os mistérios de Deus no teu terço, e você contemplará a misericórdia de Deus na tua vida. O padre Gabriel Amorte, ele dizia que em um exorcismo, Satanás falava: ah, se os cristãos soubessem o poder que tem o rosário. Cada Ave Maria que eles rezam é uma martelada na minha cabeça, é um prego que se bate na minha cabeça. Nós precisamos rezar. Satanás tem tentado nos destruir, nos pegar no pecado. Então, retribua, rosário, reza, terço. E Nossa Senhora é a nossa protetora, é a nossa mãe de misericórdia, que é cheia de graça. Ah, se os cristãos soubessem o poder que tem uma Ave Maria. Ah, se soubessem o poder de um terço. Por isso que eu falo, a consagração não é só colocar uma corrente. Uma vez eu fui pregar para um grupo de jovens, boa parte era consagrada a Nossa Senhora, tá bonitinha as correntes. Aí eu fui perguntar, né? Quem aqui rezou o terço todos os dias essa semana? Eu perguntei assim, né? Porque era de jovens, estava iniciando, mas como boa parte era consagrado, eu pensei que ao menos os consagrados iam levantar a mão. Aí eu me espantei, que os consagrados também não levantaram a mão. Teve umas 2 pessoas que levantou. Nós nos consagramos à Virgem Maria e não rezamos um terço, não fazemos comunhão reparadora, não vamos na missa. Ora, tem alguma coisa de errado. O padre Rodrigo Maria, ele diz, né, que um cristão que não reza um terço, né, um católico que não reza um terço, ele não é católico, ele está ensaiando para ser católico. Está no ensaio. Um dia ele chega lá. E Nossa Senhora pede com urgência: reza o terço todos os dias. Meus irmãos, nós precisamos seguir o exemplo dos apóstolos, que no cenáculo ficaram ao redor de Nossa Senhora. Eles ficaram em volta de Nossa Senhora, o Espírito veio. Nós precisamos ficar em volta da Virgem, rezando o nosso terço. Nós precisamos. E não é porque nós somos santos, não. É porque nós somos pecadores. Nós necessitamos dela. Nós não temos graça nenhuma. Eu não tenho graça nenhuma. E é por isso que nós vamos até a Virgem Maria, que é cheia de graça. É ela que tem a graça. É ela que comunica a graça. Como São Luís vai dizer, a quem quer, quando quer, como quer, na quantidade que quer. É ela que é cheia de graça. Tesoureira e dispensadoras dos dons de Deus.
Meus irmãos, nós precisamos montar um exército de oração. Nas outras pregações foi falada de situações de pecado terrível que estão no mundo, mas Nossa Senhora nos deu o remédio para nós vencermos o pecado. Nossa Senhora mesma, quando mostra o inferno para os pastorinhos, ela fala: para aí vão as almas dos pobres pecadores, para salvar. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Você quer mudar o mundo? Sim ou não? Se nós queremos mudar o mundo, nós devemos parar de ver essa podridão, de estar nessa podridão, e passar a proclamar a Virgem Maria bem-aventurada, a estabelecer na nossa vida a verdadeira devoção ao imaculado coração de Nossa Senhora, a passar a buscar, a rezar o terço todos os dias da nossa vida. Hoje eu não dei conta de rezar, né? Tudo bem, reza depois. Porque às vezes a pessoa, não rezei ontem e hoje eu também não rezo. Não, começa, parou um dia, força, recomeça depois. Mas não para, não desiste. Você está entendendo o que eu estou querendo falar? Reza, 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 reza. Nossa Senhora fala: muitas almas vão para o inferno porque não há quem reze e se sacrifique por elas. Rezar, meus irmãos, a nossa oração pode salvar almas. São Paulo vai dizer: o que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo que é a igreja. O que São Paulo está falando? Ele está falando que as penitências, que o sofrimento que ele sente, serve para salvar as almas do corpo místico de Cristo. As nossas penitências, as nossas orações, os nossos terços, as nossas missas, Nossa Senhora pode estar pegando os dons, os méritos para salvar as almas. Por isso que quando nós nos consagramos pelo método de São Luís, nós entregamos tudo para Nossa Senhora, os méritos das nossas orações, das nossas boas obras, e ela usa para o que ela quiser, até as nossas indulgências. Porque, como ela vai dizer para os pastorinhos: querei-vos oferecer a Deus para sofrer tudo que a providência vos mandar, em reparação pelos pecados do mundo. E aquelas 3 crianças aceitam. E então, tudo que eles sofriam, as orações que eles faziam, tudo era oferecido a Deus através de Nossa Senhora para salvar as almas. E aquelas 3 crianças começaram a fazer penitências, usavam a corda amarrada, né? Francisco, ele reza, antes de Nossa Senhora aparecer, o Beato Francisco rezava o texto assim: Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. Aí reza o texto rapidinho, hein? Depois que Nossa Senhora aparece, e vendo a importância de rezar o terço, aquela criança reza terços e terços, e adorar o Santíssimo Sacramento, e fazia penitências, renunciava até algumas brincadeiras que eram lícitas, mas ele renunciava por um sacrifício pelas almas. E é isso que Nossa Senhora nos pede, que nos consagremos e oferecemos a nossa penitência, os nossos sofrimentos, os nossos incômodos, mas principalmente a nossa oração pela salvação das almas. E depois da Santa Missa, a principal oração que nós devemos oferecer a Deus e à Virgem Maria é o nosso rosário, é o nosso terço, pelo menos. Nós precisamos, nós temos necessidade disso. Há poucos dias nós vimos as notícias que já davam como certa a Terceira Guerra Mundial, com a Rússia envolvida com os Estados Unidos no conflito da Síria. O que nós estamos pregando é sério. Perseguição religiosa aos cristãos, mesmo aqui mesmo no Brasil. Mais sério ainda em outros lugares, padres sendo mortos na Venezuela. A beata Helena Guerra, quando ela vai escrever para o Papa Leão XIII para consagrar o século XX ao Espírito Santo, ela vai dizer: Santo Padre, o mundo é mau, o espírito de Satanás tem triunfado na pervertida sociedade. Isso foi no final do século XIX e para o início do século XX. Se a beata já dizia que o espírito de Satanás estava triunfando naquela sociedade, imagina nos dias de hoje.
Imagine nos dias de hoje. Mas Nossa Senhora aparece em Fátima em 1917 e fala: mas por fim, o meu imaculado coração triunfará. O espírito de Satanás pode estar triunfando agora, temporariamente, mas por fim, o triunfo será do coração de Nossa Senhora. E Nossa Senhora chama eu e chama você para entrarmos para este exército dela, exército de consagrados, de escravos por amor, que vão combater o bom combate, como vai dizer São Luís, com o rosário na mão direita, a cruz na mão esquerda, combatendo os hereges, os apóstatas, os maometanos, enfim, combatendo os inimigos de Deus, com a nossa oração, com o nosso sacrifício, com o nosso testemunho de vida. E Nossa Senhora nos chama para este combate. E nós temos a arma, que é o nosso rosário, que ela nos pede, e a comunhão reparadora. Repito a pergunta que fiz: você quer mudar o mundo? Você tem essas duas armas, rosário e Eucaristia. Rosário e Eucaristia. São João Bosco, ele teve uma visão e ele viu o mundo no final dos tempos, a barca da igreja na turbulência. O mundo, o mar que era o mundo, e a igreja ia passando aquele barco na turbulência, quase para afundar, e ele viu o Papa amarrando o barco da igreja em duas colunas. Numa coluna maior estava o Santíssimo Sacramento, e na coluna menor estava Nossa Senhora Auxiliadora, o auxílio dos cristãos. Meus irmãos, na igreja hoje só vai ficar de pé quem é sustentado pela Eucaristia e quem ama Nossa Senhora e é segurado por ela através do terço. Rosário, Eucaristia. E é isso que Nossa Senhora veio pedir em Fátima, a verdadeira devoção a ela, a consagração pelo método de São Luís, sim, claro, mas principalmente se consagrar rezando, porque Nossa Senhora pede a comunhão reparadora. Ela pede, às vezes as pessoas discutem muito, mas ela fala que para evitar que os erros da Rússia se espalhassem, era necessário que se consagrasse a Rússia ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Mas ela fala que a consagração seria feita tarde e os erros se espalhariam. Mas para evitar estes erros da Rússia, do comunismo e de todas as outras coisas que foi falada nas outras pregações, Nossa Senhora pediu uma coisa que não defende do Papa consagrar ou não, que já foi feita a consagração do mundo a Nossa Senhora, mas falta a nossa parte. Nossa Senhora pede a comunhão reparadora, que eu também tenho sido infiel e que nós precisamos ser fiéis. A comunhão reparadora para reparar as 5 blasfêmias contra o Imaculado Coração de Maria. Reparar as blasfêmias contra a Imaculada Conceição, contra a sua virgindade perpétua, contra a sua maternidade divina e humana, contra os ultrajes às imagens. Como nós vemos, infelizmente, muitas pessoas possessas pelo inimigo, quebrando as imagens de Nossa Senhora para profanar, e de Nosso Senhor. Em reparar os pecados daqueles homens que inspiram a indiferença e o ódio nas criancinhas pela Virgem Maria. E Nossa Senhora pede a comunhão reparadora, que consiste em, durante 5 sábados, nos 5 primeiros sábados de cada mês, durante 5 meses, no primeiro sábado desses 5 meses, participar da missa, comungar, confessar, estando confessado, rezar um terço e meditar nos mistérios do rosário durante 15 minutos. Compreenderam? Participar da missa nesse primeiro sábado do mês, rezar um terço, tendo comungado, participa da missa, comunga, reza o terço e medita durante 15 minutos, em reparação, oferecendo essa comunhão em reparação aos pecados contra o Imaculado Coração de Maria. Nossa Senhora faz promessas de graças para quem fizer essa comunhão reparadora.
e nós não comungamos, nós não a fazemos. E o mundo é mau, e nós vimos os erros, e nós vimos Satanás triunfando, mas é necessário que nós façamos o clamor da misericórdia, rezando o nosso rosário, fazendo a comunhão reparadora, mas não só a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Ir para a missa, pelo menos todos os domingos e comungar. Os que podem ir todos os dias, busquem estar unido com o Senhor. Ofereçam a comunhão para aqueles que não podem comungar. E aí nós vemos isso na vida dos santos, meu Deus. A beata Jacinta, vidente de Nossa Senhora em Fátima, que bonito. Quando começou-se a liberar a missa diária na época, e que se tinha missa diária, e ela queria ir para a missa todos os dias, e ela nem podia comungar, que ela ainda não tinha idade na época. E ela ia todos os dias, e as pessoas falavam: para que você vai todos os dias para a missa? Basta o domingo. E ela dizia: mas eu vou por aqueles que nem nos domingos vão. Ela ia para fazer penitência, para oferecer pelos pecadores que nem no domingo iam, porque é pecado mortal faltar à missa no domingo. A igreja não mudou a doutrina. Faltar à missa no domingo por motivo banal é pecado. É mandamento de Deus: guardai domingos e festas, dias de guarda. Aí o pessoal tenta ludibriar, né? Vai na missa no sábado. Mas a missa no sábado, em tese, é para aqueles que não podem no domingo. Eu tive uma professora que ela dizia que quando o Flamengo jogava no domingo, ela já ia para a missa no sábado, porque o domingo era para o Flamengo, que aí fazia um churrasco. Aí eu te pergunto, isso é motivo para ir para a missa no sábado? Está profanando o dia do Senhor. Uma coisa é escala de trabalho, outra coisa, por exemplo, se tiver só uma missa, um casal que tenha muitos filhos querer dividir, né? Há várias situações. Agora, porque tem jogo do Flamengo, vá você e o Flamengo para o quinto dos infernos, porque você está trocando Deus por causa de um jogo de futebol. Você está compreendendo o que eu estou querendo falar? A gente começa a querer macaquear por debaixo dos panos, fazer a minha vontade. E o domingo, que é o dia do Senhor, nós profanamos. E quando Nossa Senhora aparece em Nazarete, ela fala justamente disso, das pessoas que trabalhavam sem necessidade no dia de domingo. E ela falava: vocês que plantam as batatas, no caso lá da região, ela falava, não estão boas porque vocês estão trabalhando no dia de domingo. E hoje é normal, nós profanamos. Se a gente trabalhasse mais ou menos fosse a missa, mas não. Quantas pessoas falam: não, tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. Mas tudo vem de Deus. E a gente larga Deus por causa de migalha. Conheço pessoas que faltam em dias de guarda, por exemplo, Semana Santa, Vigília Pascal, porque a patroa ia fazer não sei o que lá e ela ia fazer uma hora extra. Mas minha patroa disse à pessoa: é tão boa comigo, e deixou de ir para a Vigília Pascal para ir servir a patroa, que nem era obrigada, porque era hora extra. Ia se quisesse, porque a patroa era boa. Quem é melhor para você, seu patrão, sua patroa ou Deus? E a gente larga Deus por qualquer coisa. Então, meus irmãos, nós devemos buscar viver esta realidade da nossa oração incessante, de amar a Deus, de comungar, de ter uma piedade eucarística, de adorar o Santíssimo Sacramento com
todo o coração, com toda a nossa alma, sabendo que ali é o corpo e o sangue de Cristo, e oferecer em reparação aos pecados contra o imaculado coração da Virgem, oferecer em reparação às pessoas que comungam em pecado mortal, oferecer em reparação aos pecados que nosso Senhor é ofendido. Nós precisamos rezar. Rezai, rezai sem cessar. Nós estamos num tempo mau. Nós estamos num tempo muito difícil. E você precisa sair deste encontro com essas duas coisas gravadas no teu coração. Quais são essas duas coisas? Eucaristia e rosário. Se não, sabe o que vai acontecer? A gente só vai reclamar. É porque minha cidade é assim assada, minha paróquia é assim assada, meu padre é assim assado, os meus filhos são assim, são assados. E o que a gente está fazendo para mudar isso? Nós precisamos comungar. Nós precisamos rezar. Meus irmãos, se nós vivêssemos esta realidade de rosário e de eucaristia, de pelo menos terço, porque claro, nós sabemos da realidade de cada um. E olha só o que interessante, o que o Papa Leão XIII vai nos ensinar. Mantenha-se, portanto, com religiosa exatidão, ou se reponha em honra o uso que tanto floresceu entre os nossos antepassados, quando as famílias cristãs, nas cidades e nos campos, consideravam como um sagrado dever o reunir-se à noite, depois dos labores do dia, diante de uma imagem da Virgem, para recitar alternativamente o rosário. E ela se comprazia tanto nesta fiel e concorde homenagem, que como uma mãe entre a coroa de seus filhos, assistia propícia àqueles seus devotos, e concedia-lhes o dom da paz doméstica, penhor da paz do céu. Leão XIII está falando da época em que as pessoas se reuniam em família para rezar o rosário. Você está preparando o teu filho, a tua filha para ser o quê? Eu não sei para que você está preparando, mas eu te digo, a partir de hoje, prepare-o para ser um cidadão do céu. Ensine-o a rezar a Ave Maria. Ensine-o a comungar, a desejar comungar. Uma das coisas mais belas é você ler as histórias de Fátima e você vê a irmã Lúcia narrando que a sua primeira palavra, sabe qual foi a primeira palavra que a irmã Lúcia falou quando criança? Ave Maria. Sabe por quê? Porque a irmã Lúcia falou que enquanto a mãe dela ensinava a catequese para a sua irmã mais velha, segurava ela pequenina nos braços. E de tanto ouvir a Ave Maria nos braços da mãe, a primeira palavra que ela falou foi Ave Maria. Qual é a primeira palavra que os nossos filhos de hoje estão falando? Eu quero tchu, eu quero tchá. Crianças rebolando, dançando músicas imorais. Das duas, não é os pais que ouvem e ensinam em casa, ou é a escola. Cadê os pais que ensinam a rezar a Ave Maria? São Padre Pio de Pietrelcina disse que se 1 milhão de crianças rezassem o terço, o mundo seria diferente. Onde estão as crianças que rezam o terço? Pior, onde estão os pais que ensinam a rezar o terço? Um dia eu fui convidado para falar numa turma de catequese
que estava se preparando para a primeira comunhão. E eu falava de Nossa Senhora, e de repente uma menininha se levantou e falou assim: tio, desde que Nossa Senhora me pediu para rezar o terço, todos os dias a minha família se reúne para rezar o terço todos os dias. Eu olhei para aquela criança e falei: Nossa Senhora te pediu? Foi. Eu como? Ela ficou sem jeito, não soube falar. Mas não sei dizer como que Nossa Senhora se manifestou para ela. Eu não sei se Nossa Senhora apareceu para ela. Eu só sei que de alguma maneira a própria Virgem Maria pediu para aquela criança que devia ter uns 9 anos para rezar o terço, e a família passou a rezar o terço todos os dias. E eu fiquei me perguntando: meu Deus, mas não eram os pais que deviam estar ensinando a criança a rezar o terço? Foi a criança que estava fazendo os pais, os avós a rezarem. Você compreende como é que nós estamos hoje? Nossa Senhora tem que se manifestar de alguma maneira extraordinária, porque nós não fazemos aquilo que é do nosso ordinário, que é missão nossa. São os pais que devem ensinar os filhos a rezar. Eu sou leigo, eu sou solteiro ainda, mas se um dia eu vier a casar, eu não devo esperar que Nossa Senhora apareça para os meus futuros filhos para ensinar a rezar o terço. Tem que ser eu a ensinar, sim ou não? E se você não ensina os teus filhos a rezarem o terço, se você não ensina os teus filhos a buscarem a Eucaristia na idade correta, o mundo vai ensinar a pegar o cigarro de maconha lá fora, vai ensinar o pecado. Estou mentindo ou não? Acontece isso no mundo. Então é você, somos nós que devemos assumir a nossa responsabilidade. E nós mudaremos o mundo com o rosário e com a Eucaristia, com o corpo e o sangue do Senhor, e clamando: ave cheia de graça. Nós veremos o triunfo da misericórdia de Deus. Por isso não desista, reze. Você pega num terço, o demônio vai colocar sono, o demônio vai querer distrair, mas reze. Você vai querer ir para a missa, aquela visita que faz 10 anos que não vai na tua casa vai aparecer na hora da missa, para você não sair. Mas vai para a missa. Ô, tô indo para a missa, vamos comigo. O demônio tenta nos tirar da Eucaristia e do rosário. Por isso São Luís ele vai dizer que o ouro das devoções é a Eucaristia, e a prata é a devoção à Virgem Maria. E ele vai dizer: por isso que Satanás ele tenta falsificar com falsas devoções a missa e o rosário, porque as outras são outros metais, não importa. O ouro e a prata é o rosário e a Eucaristia. O demônio tenta nos afastar dessas duas devoções, e são as duas pela qual nós conquistaremos o penhor da nossa salvação. Amado, é sério. O Papa Adriano VI ele vai dizer: o rosário é o flagelo dos demônios. Nós, se soubéssemos o poder que tem uma Ave Maria. O rosário que foi dado para São Domingos de Gusmão. E certa vez São Domingos, ele rezava, ele pregava, aliás, sobre o rosário. E um herege que blasfemou contra os 15 mistérios do rosário ficou possuído por 15 mil demônios. Você pensa, um demônio já dá trabalho pra caramba, hein? O homem ficou possuído por 15 mil demônios, porque ele blasfemou contra os 15 mistérios do rosário, porque na época era 15, né? Que o Papa São João Paulo II que instituiu os luminosos, né? E São Domingos rezou, clamou a Nossa Senhora apareceu e forçou os demônios a contar algumas verdades. Mas quando São Domingos reza e Nossa Senhora aparece obrigando os demônios a contar a verdade acerca de qual era o santo que eles mais temiam no céu,
Os demônios foram obrigados a falar e eles falaram. Nós seremos obrigados a falar a verdade sobre ela. Sabei vós que sois cristãos, que basta um suspiro da Virgem Maria, que é mais poderoso do que todas as orações e súplicas de todos os anjos e santos no céu. Os demônios disseram que se não fosse a intercessão de Nossa Senhora, eles já teriam colocado em desordem todas as ordens religiosas da igreja. E que muitas pessoas que seriam condenadas ao inferno por causa da oração do rosário foram salvos, porque foram fiéis no texto. Nossa Senhora conseguiu a graça da conversão. Por isso São Luís Maria Grião de Montfort vai dizer: mesmo que você tenha vendido a alma para o demônio, se você rezar o rosário fielmente todos os dias, com a intenção de conhecer a verdade, inevitavelmente você conhecerá a verdade e se converterá e se salvará. Por isso não importa a situação em que está o mundo, o que importa é que nós podemos salvar o mundo clamando Jesus através de Nossa Senhora. Nós não devemos apenas murmurar, nós devemos estar com o rosário na mão e a Eucaristia no nosso coração, e a misericórdia jorrará para este mundo de trevas. Você precisa ser devoto de Nossa Senhora, da Ave Maria. Uma vez eu tive um sonho. Eu sonhava que estava num lugar, de repente vinham aviões de guerra e começavam a metralhar, e eu corria e eu rezava a Ave Maria, e eu no sonho eu percebia que todas as pessoas eram atingidas, menos quem estava rezando a Ave Maria. Meus irmãos, nós estamos em guerra. Satanás tem metralhado, Satanás tem arrastado muitos para o inferno, mas Nossa Senhora está segurando aqueles que estão rezando Ave Maria, Ave Maria. E eu via isso nitidamente. Rezava a Ave Maria e não era atingido. Ao redor, quem não rezava estava caindo. Talvez você luta contra um pecado que você não consegue largar de jeito nenhum. Quer o segredo? Ave Maria, rosário, Eucaristia. Principalmente pecados da carne. Você confessa, mas vai e comunga. Porque Jesus disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Ou seja, você se torna uma só carne com a carne de Cristo. A tua carne está debilitada no pecado, acostumada no pecado, mas você come a carne de Jesus, e a carne de Jesus fica uma com a tua carne, e aos poucos ela vai curando a tua carne. Você está compreendendo isso? A importância de você comungar em estado de graça, e ao comungar pedir que Jesus cure a tua história, dos teus pecados, das tentações da carne que nos levam ao pecado. Por isso, é isso que como escravos de amor nós devemos buscar, o rosário e a Eucaristia, porque com essas duas devoções, meus amados, nós iremos para o céu, e ao mesmo tempo nós iremos levar a nossa casa e as pessoas ao nosso redor para o céu, porque os méritos é de Nossa Senhora. Por isso, sim, nós podemos mudar o mundo, mas não com as nossas palavras, mas com a nossa oração, com o nosso sacrifício, com a Eucaristia comungada, oferecida a Nossa Senhora. E para encerrar, quero ler este poema, este texto do Beato Alano de La Rochelle, sobre a Ave Maria, e ele vai dizer: quem te ama, ó excelsa Maria, leia isto e extasie-se. Quando eu rezo a Ave Maria, a corte celestial se regozija, a terra se perde em admiração. Eu esqueço do mundo e meu coração transborda do amor de Deus. Quando eu rezo a Ave Maria, todos os temores se dissipam e minhas paixões se apaziguam.
Se eu rezo a Ave Maria, a devoção cresce dentro de mim e desperta a contrição pelo pecado. Quando eu rezo a Ave Maria, a esperança fica forte em meu peito e o frescor da consolação inunda minha alma mais e mais, porque eu rezo a Ave Maria. Meu espírito se regozija, a tristeza vai embora quando eu rezo a Ave Maria. Você quer essas graças do Beato Alano na sua vida? Sim ou não? Rezai a Ave Maria. Como a criança que sempre está aos pés da mãe. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. E Nossa Senhora nunca nos abandona. Por isso, não tenha medo de estar com essa ave cheia de graça, com a nossa mãe, com a Nossa Senhora, com a medianeira de todas as graças. Por isso, para mudar o mundo, rezemos incessantemente, cada um na sua condição. Por isso, nesse momento, para fazer essa oração, convido você a ficar de pé e olhar para a imagem de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora, quando numa visão para Santa Faustina, mostra o seu coração transpassado. Quando Jesus queria nos punir, ela nos defendia, mostrando o seu coração transpassado. Que você olhe agora para o coração da Virgem transpassado de dor, e que você possa pedir a ela que te conduza ao céu. Que se você vive uma realidade de pecado, que você peça a Nossa Senhora que mude a sua vida hoje. Se você está rezando por alguém, que você peça por essa pessoa que está num pecado, que você peça que Nossa Senhora apareça diante dela com um coração transpassado de dor, atraindo a misericórdia de Deus e não a ira. Enfim, naquilo que te é mais caro ao teu coração, apresenta a Nossa Senhora, pedindo que ela nos livre do pecado e nos faça santos. Ó Maria, nossa mãe, não deixai que caiamos em pecado mortal, pelo poder que vos concedeu o Pai eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, nossa Mãe, não deixai que caiamos em pecado mortal, pela sabedoria que vos concedeu o Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria, nossa Mãe, não deixai que caiamos em pecado mortal, pelo amor que vos concedeu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai a Deus vós, Virgem nos converta, que a vossa ira se aparte de nós. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. E viva Nossa Senhora!